Fala, vamos começar aqui o primeiro vídeo, assim, um tutorial bem básico mesmo, assim, de como instalar e criar o seu primeiro componente do React. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu vou assumir que você já tenha, sei lá, o mínimo de entendimento do HTML, CSS, o básico do básico e talvez até um pouco de JavaScript, mas mesmo se você não tiver, eu vou te aconselhar a seguir aqui com o vídeo. Vai que você aprende uma coisa nova, eu tenho certeza que você vai aprender. E caso você já seja um cara que já está mais para frente no React, paciência, vão vir vídeos melhores e com mais informação e espero aí que vocês aprendam alguma coisa, tá? Antes de mais nada, vocês vão precisar do Node.js instalado na sua máquina e do npm. Tem como você instalar manualmente o Node, tanto o Node quanto o npm, mas existe uma solução chamada NVM, que eu acredito que seja mais popular e assim é que eu te recomendo, que ela instala meio que o Node e o NVM juntos e você consegue setar aí com a versão. É só você digitar aí no Google NVM, é o primeiro link aí e vocês conseguem seguir aí com a instalação. É um pouquinho chatinho de fazer, mas vai por mim, vai valer a pena. Depois você vai precisar, claro, de um terminal. Todos os computadores possuem um terminal, então no meu caso aqui eu estou no Mac, mas se você tiver tanto no Windows quanto no Linux você vai conseguir usar. Se você tiver no Windows, eu te aconselho a usar um terminal chamado PowerShell, que é um terminal aí que simula um pouco o Linux e o Mac. Acho que vai te ajudar um pouco mais, porque no Windows você vai ter alguns comandos diferentes. Mas assim, pro básico do básico do nosso tutorial aqui, eu acho que terminal normal do Windows você vai conseguir fazer alguma coisa. Então vamos lá. Antes de mais nada aqui, você vai precisar também de um editor de texto, que é o Visual Studio Code, ou como carinhosamente chamado aqui no Brasil como VS Code, né? Então, ele é um programa, tá? Você baixa aí, tipo, clica, ele instala só clicando em Next, é de boa. E para você checar aí se todas as dependências estão instaladas, você pode digitar no seu terminal aí Node espaço -v, que ele vai te mostrar a versão do Node. Se não rodar nada aqui, se der um erro ou algo do tipo, é porque você não instalou ainda. E tem o npm, que você pode fazer a mesma coisa, npm -v. Se não rodar nada é porque também está com problema. E se você tiver com o NVM, que é o pacote que eu te falei aqui de início, que vai instalar tanto o Node quanto o NPM, se você tiver ele, você vai digitar nvmv version, se eu não me engano. Isso, ele vai mostrar para você. Cara, mesmo se você não tiver aí com paciência para instalar isso agora, não precisa, depois você instala, segue aí no tutorial, tá? O React é a mesma coisa, tem como você instalar o React na mão, mas eu também não te recomendo, você vai ter que dar uma puta volta, assim, é mó saco. Existe um outro pacote chamado Create React App, que é um pacote oficial, se eu não me engano, do React também. Você vai executar só um comando e ele já vai instalar tudo para você. Você pode digitar aí no Google também, Create React App. É o primeiro site aí. E você pode apertar aqui em Get Started. E ele vai te mostrar aqui o primeiro comando. Isso aqui é interessante pra gente. Você pode voltar aqui no terminal. Para você verificar se o Visual Studio Code, que é o nosso editor de texto, também está instalado, existe este comando aqui chamado code. Você pode executar code. Se ele abriu o Visual Studio Code, que nem abriu aqui no meu, é porque está funcionando. Se não, é porque você ainda não instalou. Você tem que ter em mente também que você tem que reiniciar o seu terminal depois de instalar tudo isso, porque talvez sem reiniciar o terminal ainda não esteja funcionando os comandos para você, tá? Eu vou começar aqui o nosso tutorial aqui no código mesmo, criando uma pasta chamada Video React. Vou entrar nela. E agora a gente já consegue continuar aqui com o Create React App. Executando o comando npx create
React App. E esse aqui é o comando principal, tá? E aqui o que a gente pode adicionar mais é qual vai ser o nome do nosso projeto. Isso aqui não importa agora, tá? Por enquanto eu vou botar My Project. Tudo junto, não pode ter espaço e acho que não pode ter alguns caracteres especiais. Então assim, coloca só texto, tudo junto mesmo e é isso, bola pra frente. Você vai ver que ele vai começar a baixar uma série de coisas. Isso aí pode demorar uns 5, 10 minutos para você. Eu vou fazer um cortezinho aqui no vídeo. E como vocês podem ver aqui, o comando executou e já mostrou aqui que eu posso executar mais algum outro comando e vocês conseguem ver aqui uma mensagem de sucesso. Se tudo ocorreu bem, ele vai te mostrar aqui sucesso, o projeto criado, e vai te mostrar alguns outros comandos, como rodar o projeto, como buildar, como testar, enfim. O que interessa aqui pra gente é, eles te dão essa mensagem de você entrar na pasta do seu projeto, que se você der um ls aqui, você vai ver que existe uma nova pasta, que é a pasta com o mesmo nome que a gente colocou quando executou esse primeiro comando. Então vamos entrar aqui, e a gente já pode dar um npm start. O que é isso aqui, esse npm start? É o comando que vai startar o servidor do nosso projeto, né? O projeto em si ele já está criado. Se você der um ls aqui dentro da pasta, você vai ver que tem alguns arquivos. Você pode dar um npm start, que ele vai levantar um servidor aí localmente no seu PC e vai abrir no browser para você. Se não abrir, aí você vai aqui na sua URL, localhost 3000. Aqui, ó, ele já está rodando para mim na tela que ele abriu sozinho. Já posso fechar esses outros. Isso aqui não é bem projeto, né? É bem que ele tem tudo que o React precisa para funcionar, mas a gente só tem um arquivo com essa mensagenzinha. É meio que o Hello World aqui do React. Você pode ignorar tudo isso aqui que vai aparecer aqui de início. E você precisa deixar isso aqui rodando, tá? Não pode matar essa parte aqui do terminal. Aqui no Mac, no Command T, a gente abre um novo terminal. Dependendo de onde você estiver aí acredito que no Linux é Ctrl Shift T para você abrir uma nova aba, e no Windows eu confesso que não sei, mas aí você abre outra janela aí do terminal. E aqui dentro da nossa pasta, vamos dar um code ponto, ele abriu o VS Code com o nosso projeto, né? E aqui você já vai reparar que ele vai ter alguns arquivos. O seu projeto já vai estar com alguns arquivos. Aqui você vai conseguir ver que vamos ter o Node Modules, que são todas as dependências, parecem muito, mas enfim, não se liga nisso agora. Vamos ter a pasta Public, que é a pasta que de fato tem os arquivos estáticos, assim, como eu posso dizer, não tem JavaScript, não tem nada do tipo aqui, é só meio que um HTML do boilerplate aqui do React. Mas calma, não se liga nisso ainda. E temos aqui a pasta source, que eu já vou falar sobre ela, que é a pasta src. Temos o gitignore, o package.json, package.lock, readme, etc. Não se ligue em nada disso por agora. O importante aqui pra gente, de início aqui, para entender como é o React, é essa pasta src. Você vai ver aqui que ela tem alguns arquivos, app.css, app.js, app.test, etc. O importante aqui que é o index.js, que é o nosso arquivo principal, tá? Tanto no JavaScript quanto em algumas outras linguagens. Sempre que você tiver uma pasta tipo, sei lá, meu projeto, essa sua pasta precisa ter um arquivo principal, e no JavaScript se chama index, tá? Aqui por enquanto a gente está trabalhando só com JavaScript, então no caso vai ser index.js mesmo. Então abrindo aqui o arquivo index, você vai ver que vão ter vários imports. Se você não está familiarizado com isso, não se preocupe, a gente não precisa mexer em nada disso aqui por enquanto. Mas o importante aqui de falar é que o React ele tem uma outra ferramenta dentro dele, né? uma outra dependência que é chamada React DOM, que vai injetar o nosso código de React aqui dentro. Você já vai reparar aqui que já vai ter algo meio estranho para algumas pessoas que nunca tiveram contato com o JSX, que é meio que esse HTML dentro do JavaScript. Mas vamos seguir. O que nós estamos aqui de importante é o nosso componente principal, que
que é o nosso componente app. Você pode segurar o command aí no Mac e você vai ver que já vai abrir um underline aqui para você ver o componente. Acredito que no Linux também, com Ctrl, você vai ter a mesma funcionalidade, e acredito que no Windows também. Mas você pode seguir aqui para o arquivo app.js e você vai ver aqui que ele vai ter uma função chamada app e vai exportar essa função, ou seja, essa aqui é a função principal do nosso app principal, e aqui a gente está importando ela aqui no arquivo index.js e já jogando para o React DOM, ou seja, estamos injetando o componente app, que no caso é o nosso componente principal, na DOM. E aqui dentro do arquivo app.js, você vai ver que nós vamos ter aqui um HTML normal, tá? Temos divs, header, image, tag de parágrafo, âncora e etc. Isso aqui tudo é um HTML normal. A única diferença que você vai ver aí é nos atributos do HTML. Aqui, por exemplo, a gente não pode escrever class, porque class é meio que um nome reservado para o JavaScript, enfim. Você vai ter que escrever class name com esse N maiúsculo, senão o seu aplicativo aí não vai rodar, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui de início, para você já começar a entender, é apagar isso aqui tudo. Vamos deixar aqui só essa primeira div com class name app e vamos salvar. E quando você voltar aqui no seu navegador, você vai ver que já sumiu tudo. Eu vou ver aqui que tá uma tela em branca, porque realmente não tem nada, é só uma div. Você dá uma inspeção no elemento aqui. Você vai ver que aqui dentro da sua div root, que é a div do React, vai ter uma div chamada class app. E se você voltar aqui no seu código e escrever aqui, sei lá, deixa eu ver aqui um hello world, você vai ver aqui que já vai aparecer aqui pra gente. Isso é meio que instantâneo, tá? É o que a gente chama de hot reload aqui no React. Então, só para vocês terem uma noção de como isso aqui funciona bem legal, se eu botar alguns pontos aqui e salvar o arquivo, meio que já vem instantaneamente para cá. Você não precisa ficar dando F5, F5, F5 para ver essas alterações, tá? Vamos manter aqui, vamos criar aqui uma tag H1, meu projeto. Vai ficar escrito aqui meu projeto no H1. E vamos voltar aqui na nossa pasta src e vamos criar aqui nosso primeiro componente chamado, não sei, my component. É nosso primeiro componente. O padrão aqui é o nome do componente, sem espaços. Eu acredito que não possa colocar caracteres especiais, então segue aí só com letras. myComponent.js. E aqui dentro, qual é o padrão aqui? O padrão aqui é seguir mais ou menos esse mesmo formato aqui, tá? Como funcionam os componentes aqui no React? Eles podem ser tanto constantes, com arrow functions. Se você não sabe o que é arrow function, nem que é constante, enfim, só segue aí, cara. Mas é isso. O componente aqui ele pode ser tanto uma constante com arrow function, ou pode ser uma função diretamente. Só que aqui não temos arrow function. Você tá ligado aí no básico do JavaScript, talvez você conheça mais esse padrão aqui de function, tá? Mas geralmente no React são funções. Mesmo aqui no boilerplate de ter colocado um app pra gente com function, mas geralmente no React são funções. E você precisa exportar essa função aqui com o mesmo nome do seu componente como default, tá? Todas as funções do React, todos os componentes do React, né, eles precisam retornar um HTML, que aqui no caso a gente colocou um P, ou nu. Nu é como se fosse um componente em branco, mas enfim, depois a gente vê isso. Aqui já salvando, existia uma regra antigamente no React que você precisava importar o React em todos os componentes. Eu acredito que essa regra não existe mais,
É legal você colocar, mesmo que você não esteja usando, tá vendo? A gente está importando aqui, mas a gente não está usando, mas pode ser até que o seu navegador, até que o seu editor de texto aí dê algum problema, porque você está usando o JSX sem usar o React. Então, vamos deixar aqui por enquanto. Aqui com o nosso componente está retornando uma tag de parágrafo, que é uma tag P do normal do HTML, não é uma tag do React. Vamos retornar aqui meu primeiro componente. É um texto aqui. Repara que os componentes do React, existe uma regra aqui no React que você só pode retornar uma tag HTML por vez. Você pode, por exemplo, criar diversas tags, tipo uma tag div com um parágrafo dentro e um H1 e sei lá, whatever, o que você quiser aqui dentro, mas você não pode retornar algo tipo assim, ó, uma div com um parágrafo, tá vendo? Ele começa já a te dar um erro aqui te falando que JSX precisam ter apenas um elemento HTML como padrão, sabe? Então vamos manter aqui nossa tag parágrafo diante, primeiro componente, vamos salvar. Ainda não vai mostrar nada aqui porque a gente não está importando esse componente ainda, tá? É um componente solto aqui. Outra coisa muito importante aqui no React que precisa ter, os seus componentes precisam começar com letra maiúscula, tá? Se você colocar a letra minúscula, ele não vai entender como um componente, ele vai entender como se fosse uma função normal. Então, se atenta a isso aí. Você tem que começar sempre com letra maiúscula aqui. Salvando, a gente pode voltar aqui no nosso app.js. E aqui, debaixo da nossa tag H1, a gente pode abrir aqui com um sinal de menor, como se fosse um HTML normal, e escrever com o nome da nossa função. Você pode ver aqui que o VS Code ele já vai meio que falar, ó, existe um componente começando com o nome my, que está aqui no arquivo my.component. E se você apertar aqui o Enter, com ele selecionado aqui, ele, além de inserir o texto para você, ele também vai importar aqui automaticamente. E, claro, como aqui a gente não tem nada para colocar aqui dentro, que a gente chama de children's no JavaScript, que vamos falar mais para frente, a gente pode só colocar o nosso componente, salvar, e ele já vai estar aqui escrito myComponent. Esse foi um exemplo, acho que até bem ruim que eu coloquei, mas vamos supor que esse myComponent aqui virasse um button, vai. O que a gente poderia fazer aqui era exportar uma tag button normal aqui do HTML, tá? Ó, é um botão normal do HTML, clicável. Repara que aqui nós podemos usar uma tag chama um parâmetro, tá? Isso aqui é um parâmetro da nossa função que vira um parâmetro do componente do React que eu já vou mostrar. A gente pode colocar aqui e aqui no myComponent, que agora vai ter esse nome de button. Repara que isso aqui não é mais uma tag button do HTML, uma tag button do HTML começa com B minúsculo e repara até que o VS Code, aí na sua máquina deve estar uma cor diferente, mas repara que o próprio Visual Studio Code ele coloca cores diferentes para você, tá vendo? B minúsculo, uma tag HTML normal, B maiúsculo, um componente do React, tá? Agora que a gente está usando esse parâmetro children aqui no nosso componente, isso significa que a gente pode passar algo dentro do componente na hora que for usar ele ali com o JSX. Vou mostrar para vocês. Em vez de a gente deixar isso aqui vazio, né, sem nada aqui dentro da abertura e do fechamento do nosso componente, a gente pode escrever aqui algo novo. Sei lá, botão 1, salvar, vocês vão ver, ó, vai aparecer um botão 1. Nós podemos copiar essa linha aqui, botão 2, ele vai ter um botão 2, copiar essa linha aqui, botão 3. E vocês vão ver que é o mesmo componente
com childrens diferentes, que a gente chama aqui, né? Com atributos diferentes, com props diferentes. E isso aqui, cara, você pode fazer mágica com isso. Você pode colocar, sei lá, outra div, um outro botão, clica aqui. E é isso, cara. Acho que aqui para início, já para não vir com muita informação para vocês, acho que, enfim, o vídeo já passou aí mais do que eu deveria. E é isso, vão vir mais tutoriais aí, tá? A gente vai fazer projetos de verdade, formulários, enfim, que vocês vão entender como funcionam esses componentes. Se você gostou, cara, se inscreve aí no canal, vão vir mais vídeos, dá um like. Se você não gostou, fala aí que a gente pode melhorar, se eu posso falar mais rápido, mais devagar, enfim, ser um pouco mais didático, mostrar como instalar tudo do zero mesmo. E é isso, até o próximo vídeo.